seus pecados e recebe a justificação pela fé. Doutrina esta que não é nova, mas estava presente lá no Antigo Testamento. Essa pessoa, Paulo vai dizer no capítulo 5, ela recebe bênçãos. E uma parte dessas bênçãos é a paz existencial. Paulo vai dizer isso no capítulo 5. A pessoa vive em paz. Ela agora tem acesso à presença de Deus. E essa paz e esse acesso à presença de Deus traz a essa pessoa uma alegria indizível. Traz a essa pessoa conforto, consolo e ajuda na hora da tribulação. Ele vai dizer isso no capítulo 5. Paulo vai dizer que, ainda no capítulo 5, que por estarmos ligados a Adão, nós herdamos tudo aquilo que veio de Adão. No entanto, por estarmos ligados a Cristo pela fé, consequentemente, por meio e através de Cristo, o Senhor então dispensa sobre nós bênçãos espirituais. Olha o que diz aí no verso 18 do capítulo 5. Assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz a vida. Então todas as bênçãos da graça nós as temos por causa da obra completa e suficiente realizada por Jesus na cruz. E aí ele chega ao capítulo 6, onde ele vai tratar de uma indagação muito comum, presente ali, ou feita pelos cristãos, até hoje. A pessoa que vem lendo Romanos, lê o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, quando acaba o capítulo 5, imediatamente ela chega a esse pensamento. Bem, então, já que eu estou salvo, justificado, porque quem entende ali o que é justificação, significa que hoje, ou no momento que a pessoa é salva, ela é declarada justa diante de Deus. Bem, se eu fui salvo, se eu sou declarado justo diante de Deus, então eu estou livre para pecar, então eu posso viver como eu quiser. Se eu já estou salvo, e eu sei que alguém me falou que lá na frente Paulo vai dizer que eu não posso perder a minha salvação, bem, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu posso pecar como eu quiser. Uma vez salvo, salvo para sempre, vou viver do jeito que eu bem entender. É disso que Paulo vai tratar no capítulo 6. Olha o que diz o verso 1 e 2. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Gente, você sabe disso, eu sei disso, todos nós sabemos disso. Nós sempre procuramos uma boa desculpa. Nós começamos a pensar, raciocinar e arrumar alguma justificativa para o nosso pecado. Nós somos assim. Mas também você tem que levar isso em consideração, você tem que levar a cultura, você tem que levar isso, aquilo, outro, não sei. Nós sempre procuramos argumentos para justificar os nossos pecados. O homem não regenerado, ele nunca vai entender o que Paulo diz aí no verso 22 do capítulo 6, olha aí. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu vinha falando de justificação e falei que o homem é justo diante de Deus, e agora você vem com esse argumento dizendo que se eu sou justo, estou salvo, eu posso viver do jeito que eu quiser. Você não entendeu nada. Sabe por quê? Paulo vai dizer: porque não tem como separar justificação de santificação. O justificado é aquele que quer ser santificado. Embora sejam realidades e doutrinas diferentes, uma não pode viver sem a outra. Paulo vai dizer, assim que o homem é justificado, ele começa uma trajetória de santificação. Olha o que ele diz: libertos do pecado. Percebeu? Lê de novo aí, verso 22. Libertos do pecado, tendes o vosso fruto para a santificação. Paulo vai dizer, justificação produz santificação. É automático, uma coisa leva a outra. Paulo vai dizer, aquele que creu em Cristo, aquele que foi justificado, ele tem como fruto o crescimento em santidade. Então a justificação não é uma desculpa para a pessoa continuar pecando. Quem utiliza a justificação para continuar pecando não entendeu o que é justificação. Alguém uma vez disse o seguinte: olha, misericórdia recebida é santidade desejada. Uma coisa leva a outra. E aí a gente chega no capítulo 7, onde o assunto principal de Paulo aqui no capítulo 7 é o seguinte: essa santificação que começa no momento da justificação, ela gera uma briga, uma batalha, uma guerra enorme na vida de todo cristão. Lá na EBD, quem frequentou EBD e não faltou a classe, e não chegou atrasado, desde as criancinhas lá, nós aprendemos que o cristão ele tem 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Todo justificado, ele enfrenta uma luta diária e constante contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. E aqui nesse capítulo, o apóstolo vai falar da luta do justificado contra um desses 3 inimigos, a carne. Então a doutrina da justificação, ela promove acomodação? De jeito nenhum. A doutrina da justificação promove falta de zelo, falta de cuidado? Óbvio que não. Paulo vai dizer, justificação gera uma luta intensa, constante, diária contra a nossa carne. Então você entende o que eu quero dizer? A justificação, gente, ela é posicional. Mas o processo de santificação é algo existencial. Ou seja, a justificação, ela é um ato, enquanto que a santificação, ela é um processo, é algo constante na nossa vida. E é nesse processo que todo cristão vai travar uma luta terrível contra a sua própria carne. Você sabe o que é isso? Por isso que Paulo vai dizer aí no capítulo 7, olha aí versos 23 e 24, eu vejo nos meus membros, eu vejo nos membros do meu corpo uma outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. E esse homem está sofrendo, e aí ele então diz assim, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está em intensa agonia, lutando contra os seus pecados. Deixa eu falar uma coisa para você. No processo de santificação,
É impossível viver sem essa crise aqui. Todo mundo tem esta crise. Não é possível que eu vou cair nesse pecado de novo. Não é possível que eu vou pensar isso de novo. Não é possível que eu vou fazer essa fofoca de novo. Gente, todo mundo luta contra isso. Paulo vai dizer, olha, eu vejo no meu corpo uma guerra enorme, travando contra o mal, contra o pecado. Mas aí olha que coisa boa. Paulo diz assim, ninguém que é justificado e está no processo de santificação precisa ficar sem esperança diante dessa luta que se trava. Sabe por quê? Aí ele entra no capítulo 8. O capítulo 8 de Romanos faz um contraste com o capítulo 7. Se no capítulo 7 o tema é a carne e a luta do ser humano justificado contra a carne, no capítulo 8 o apóstolo vai falar, sabe de quê? Do Espírito Santo de Deus. Capítulo 8 de Romanos é o capítulo do Espírito Santo. O fruto do Espírito, no capítulo 8, é contrastado com as pressões da carne do capítulo 7. E aí Paulo vai dizer assim, olha, embora estejamos em conflito intenso, diário e constante, contra os nossos pecados, entretanto, nós cristãos temos a ajuda do Espírito Santo de Deus, que vem em nosso socorro nos auxiliar contra os nossos inimigos. Olha o que ele diz no verso 1 e 2 do capítulo 8. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, para nos mostrar que apesar de termos esse conflito com a carne, Paulo vai dizer que o Espírito Santo de Deus produz em nós o seu fruto. Ele nos auxilia. Paulo diz, por natureza somos pecadores, mas por obra e graça do Espírito de Deus nós estamos sendo transformados, formados por Ele. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela preguiça que você não consegue vencer de jeito nenhum, ore a Deus. Aquele orgulho, aquela vaidade que acompanham você há mais de 200 anos, ore a Deus, peça ajuda ao Senhor. Paulo está dizendo, os conflitos que nós temos, eles são vencidos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Gente, não tem como nós vencermos essa batalha sem a ajuda do Espírito Santo. É o que Paulo está dizendo. Versos 14 e 16 do capítulo 8, ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, se fôssemos entregues a nós mesmos, se fôssemos abandonados à nossa luta contra a carne, o que restaria era aquela expressão, miserável homem que sou. Mas como o Espírito Santo vem e nos auxilia, Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo, que morreu e enviou o Espírito. Porque é o Espírito que nos capacita, nos habilita para que a obra da santificação continue. Então, esse é o argumento e a defesa de Paulo.
Saiba disso. Não há santificação, não há vitória sobre a carne sem a presença do Espírito. Sem a atuação do Espírito em nós, somos homens e mulheres miseráveis. Nós precisamos que o Espírito de Deus aplique a obra de Cristo em nós. Gente, Paulo está dizendo que nós precisamos viver 24 horas dependentes do Espírito de Deus. Se você ficar 1 hora do seu dia dependendo das suas forças, você perde. Pastor, por isso que eu perco todo dia, o tempo todo. Exatamente. Exatamente. Quando nós chegarmos em Gálatas, daqui a 4 domingos, nós vamos ver que essa foi a principal crítica que Paulo fez aos crentes daquela região lá. Paulo vai dizer assim: olha, vocês começaram pelo Espírito e terminaram na carne. Aquela briga lá do judaísmo que entrou dentro da igreja dos Gálatas, Paulo diz assim: vocês começaram bem, mas vocês começaram a confiar nos seus méritos, nas suas forças, na carne, e perderam. Aí então nós chegamos aqui na divisão que vai do capítulo 9 ao capítulo 11, onde nós paramos anos atrás. Gente, esses capítulos 9, 10 e 11, eles são fundamentais para se entender um negócio chamado de doutrina bíblica da aliança. O que existe de erro doutrinário e por causa disso de prática equivocada, de besteira que é dita, porque as pessoas não entendem um negócio chamado de doutrina bíblica da aliança, é uma enormidade. Nesses capítulos, Paulo vai tratar dessa questão. Paulo separa o capítulo 9, 10 e 11 para tratar do seguinte assunto: como que fica o judeu diante da doutrina da justificação. Ele já tinha falado um pouco nos capítulos anteriores, tanto que eu mencionei. Ele vai dizer no início: o evangelho é para todos, não há diferenciação. Mas aqui nesses 3 capítulos ele vai ser intenso nessa questão. Paulo vai tratar da seguinte questão aqui: se Deus fez, preste atenção nisso, se Deus fez promessas, se Deus traz promessas novas e universais para todos os homens, como que ficam os judeus diante das promessas feitas a eles lá no Antigo Testamento? De vez em quando você não ouve aí, em algum lugar, você lê em alguma revista alguém falando assim: Deus tem um carinho especial pelo povo judeu, Deus vai fazer alguma coisa diferente pelo povo judeu. É disso que Paulo trata aqui. Não, mas Israel tem uma coisa diferente com Deus. É disso que Paulo trata aqui. Olha o que ele diz aí no verso 6 do capítulo 9. Será que as promessas dos judeus foram em vão? Ele diz assim: não é o caso, verso 6, da palavra de Deus ter falhado. E o que ele diz agora? Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Paulo vai defender essa tese. Nem todos que nasceram da descendência de Abraão realmente eram filhos legítimos de Abraão segundo a fé. Olha o que ele diz no verso 30. Que diremos? Que os gentios que não buscavam justiça alcançaram justiça? Sim, mas a justiça que vem da fé. E aí Paulo vai mostrar que o que coloca judeus e gentios no mesmo patamar de justiça que vem pela fé em Cristo é o seguinte: olha o que ele diz no capítulo 10, 11 e 12.
Porque a Escritura diz: todo que nele crê nunca será envergonhado, pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. É porque a gente não tem tempo e nem é a minha proposta aqui hoje. Minha proposta é só mostrar para vocês uma visão panorâmica do livro de Romanos. Mas esse texto aqui, ele é importantíssimo para definir essa questão. Paulo diz assim: gente, não há diferença. Ninguém é justificado por Deus porque nasceu numa determinada etnia. Ninguém é justificado por Deus por sangue, por carne. Não é porque é filho de crente que está convertido. Por isso que eu orei aqui: Senhor, no tempo certo, na hora certa, coloca a fé no coração e na mente de Pedro. Não significa que ele é salvo porque é filho de Bianca e de Douglas. É por isso que várias vezes ao longo da semana eu chego para o meu filho e ensino a ele assim: vamos cantar com o papai. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ele tem que aprender, porque se ele não aprender, ele vai para o inferno. Paulo vai dizer: não é por sangue, não é por carne, não é por etnia, só é justificado por fé, por crença. Aí o judeu poderia virar para Paulo e dizer assim, poderia dizer o seguinte: olha aí o capítulo 11, os 5 primeiros versos. Pergunto então: por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida? Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, no tempo presente, restou um remanescente segundo a eleição da graça. Gente, o que Paulo está dizendo é que o verdadeiro remanescente de Israel é aquele segundo a eleição da graça. Paulo vai dizer: ó, esses são os verdadeiros israelitas. Aí olha o que ele diz no verso 7 do capítulo 11. E então, o que Israel está buscando, isso não alcançou. Mas os eleitos o alcançaram. E o que aconteceu com os outros? Ele diz: e os demais foram endurecidos. E aí parece que Paulo vai machucar ainda mais o judeu. Paulo vai dizer, olha isso, Paulo vai dizer que Deus utiliza os gentios como instrumentos para abençoar os judeus. Vocês estão aí pensando que vocês são um povo especial de Deus? Vocês estão perdidos, porque ninguém é salvo por mérito, por etnia, por sangue. E vou dizer mais para vocês: vocês vão ser abençoados por Deus através da instrumentalidade dos gentios. Olha o que ele diz aí, versos 30 e 31 do capítulo 11. Pois assim vós, judeus, como antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em razão da desobediência deles, os gentios, assim também estes agora, os judeus, se tornaram desobedientes, para também alcançar misericórdia em razão da misericórdia que vos foi demonstrada. Que
que Paulo está dizendo é que a misericórdia que nos foi demonstrada enquanto gentios chegou até nós por meio do Evangelho. E Deus deseja que este mesmo Evangelho que chegou até nós esteja diante dos judeus através da pregação dos gentios. O que Paulo faz é mostrar, gente, que todos os homens precisam da doutrina da justificação pela fé, por meio da graça. E deve ser assim, porque todos pecaram e não há distinção entre judeu e grego. E deve ser assim para que a glória seja toda de Deus. Não existe outra forma de salvação, outro caminho de redenção. E aí, partindo para o fim da epístola e da mensagem, nós chegamos aos capítulos finais, que vai de 12 a 16. E como eu disse para vocês há pouco, Paulo aqui vai fazer aplicações práticas dessa doutrina que ele acabou de apresentar. Então preste atenção nisso. Estou terminando. Nós que éramos depravados e fomos justificados diante de Deus e entramos nesse processo de santificação complicadíssimo contra o mundo, a carne e o diabo. Nós que temos o auxílio do Espírito Santo para lutar contra esses inimigos. Como que nós devemos viver diante de tão grande bênção que nos foi entregue e não foi entregue a muitas pessoas, porque Deus separou para si um povo. Nós que fomos separados por Deus, como que nós devemos viver nesse mundo? Aí Paulo começa a falar sobre isso no capítulo 12, olha aí. Ele diz no verso 1 e 2 que nós temos deveres para com Deus, texto famoso. Depois no verso 3 ele diz que nós temos deveres para com nós mesmos. Do verso 4 ao verso 8 ele vai dizer que nós temos deveres não só para com Deus e para com nós mesmos, mas para com a igreja. Está vendo aí, ó? O justificado, ele tem deveres e compromissos com a igreja, com o corpo de Cristo. Depois do verso 14 ao 21, ele diz que nós temos deveres para com aqueles que nos aborrecem. Ele vai falar aí da necessidade de não nos vingarmos a nós mesmos. Aí ele entra no capítulo 13 e ele diz que nós temos deveres, sabe com quem? Para com os nossos pais e para com as autoridades constituídas por Deus. Capítulo 13 é uma lembrança e uma exortação acerca do 5º mandamento. E aí no final do capítulo, na segunda parte do capítulo 13, ele vai dizer assim, olha, nós temos deveres, inclusive, para com o nosso vizinho, para com o nosso próximo. E o nosso dever é o amor. E esse amor, ele se percebe em atitudes práticas. Então, gente, olha só. Nós que recebemos tão grande bênção, nós temos deveres para com Deus, para com nós mesmos, para com a igreja, para com aqueles que nos perseguem, para com os nossos pais, para com as autoridades, para com os nossos vizinhos, para com os nossos próximos, para com o nosso próximo. É assim que a gente deve viver. O justificado vive assim. O santificado vive assim. E aí então no capítulo 14 ele vai dizer o seguinte: uma vez que estamos justificados e livres em Cristo, justificados e livres em Cristo, nós devemos usar a nossa liberdade com maturidade. Mais cedo estavam se falando aqui sobre a questão da comida sacrificada a ídolos, na IBD. Paulo vai dizer assim, olha, nós estamos libertos em Cristo, mas a nossa liberdade deve ser feita ou usufruída com maturidade. Em 1888, quando os escravos foram livres no Brasil, o Brasil foi, para nossa vergonha, o último país do mundo a abolir a escravidão.
Quando os escravos foram libertos, através da assinatura da Lei Áurea, muitos escravos entraram nas cidades fazendo uma arruaça, roubando, quebrando, destruindo.